E aí, tudo bem? Que prazer falar com vocês de volta, sou o professor Flávio, então sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero retomar um dos clássicos aqui do canal Flávio Arley, que é o vídeo Vamos Falar de História. O tema de hoje ele é bem polêmico e eu decidi trazer à tona esse tema, principalmente porque o meu grande amigo Anderson Gley, ele pediu para poder falar sobre esse assunto e está no meu bloquinho de notas há um tempão para poder falar sobre isso. E esse tema é a escravidão negra no Brasil, século XVI ao século XIX. Então se preparem, que nós vamos falar sobre escravidão, principalmente numa época em que tem havido tanto conflitos raciais, principalmente nos Estados Unidos, que começou com a morte de George Floyd, e aí toda uma reverberação sobre essa questão do racismo. De um lado nós temos a esquerda, que acredita no racismo estrutural, que todas as camadas da sociedade é racista, o que eu discordo, tá? Ninguém é ensinado a odiar. Não vivemos na segunda metade do século XX, como foi na África do Sul, quando teve apartheid, e nem vivemos em 1964, quando ocorreram os conflitos nos Estados Unidos causados pela segregação racial. Então nós não vivemos nesse período, nem nessa época. Então temos que deixar claro que não chegamos a esse ponto de um racismo estrutural. As instituições sociais, ela não tem como prerrogativa o ódio racial. Então não há um racismo estrutural. Porém nós temos outro lado, né, a galera mais reacionária, que acredita que não existe racismo no Brasil. O que eu discordo com veemência. Existe racismo sim, tá? O racismo é claro. Mas hoje vamos falar sobre como foi a escravidão no Brasil. Mas esse tema de hoje que eu vou tratar é baseado, tem toda uma bibliografia. Esse tema é baseado em uma palestra que eu dei, eu estava na faculdade e eu fiz uma apresentação sobre a escravidão no Brasil, do século XVI ao século XIX. As minhas principais bases bibliográficas eu vou deixar aqui no vídeo, tá? Lá embaixo, nas notificações vocês vão ver. Bom, dois livros que eu recomendo para você poder ler e entender sobre o assunto. Nós temos o mais famoso de todos, que é o Casagrande Senzala. Tá? Esse aqui, Gilberto Freire fez hoje tem até um prêmio, tá? Com esse nome, Casagrande Senzala. E o Gilberto Freire criou uma obra-prima muito bacana, muito interessante. Tá? O livro ele é muito sensato quando fala que a escravidão não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas costumam achar. Tá? Nós vamos tentar analisar frente a frente, ponto a ponto, só aí, então fica tranquilo. O segundo livro que eu recomendo é da minha querida professora Mari Del Priore. Em 2018 ela esteve aqui em Joinville, no Café Filosófico, lá na Católica de Santa Catarina, ali no centro da cidade, e foi um privilégio pedir para ela assinar meu livro, e um privilégio reencontrá-la 13 anos depois. Então, eu recomendo a vocês a História do Brasil, o livro de ouro da História do Brasil, que tem outros também, além da Mari Del Priore, tem o Renato Pinto Venâncio como autor, tá? Então esses são dois livros que eu recomendo, existem outros também, tá? Eu recomendo você poder estudar sobre a escravidão e tirar suas conclusões. Se esse vídeo puder te ajudar de alguma forma, fico muito feliz. Então eu quero agradecer a vocês que me inspiram a fazer isso, e meu amigo Anderson Gley, que me pediu muito para falar sobre escravidão no Brasil. Bom, as conclusões não sou eu que vou tirar, mas vai ser você. Então peço que você assista com carinho e atenção e vamos falar de história. Salve você, professor Flávio aqui, vamos falar de história, escravidão no Brasil do século XVI ao século XIX. Vem comigo. Bom, essa imagem inicial eu gosto de pensar sobre o papel que o tráfico de escravos teve na escravidão, não só no Brasil, mas no Novo Mundo. A forma que eles eram colocados e era uma coisa terrível, terrível. Okay? Bom, a escravidão africana no Brasil, na América principalmente, na América Portuguesa, é adotada no século XVI. A escravidão africana representou a principal forma de exploração do trabalho cativo na América Portuguesa. Há grandes divergências quanto ao número total destes, tá?
ao longo de todo o período colonial e até a 1850, quando ocorreu a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. Então, de 1550 até 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, foram desembarcados na colônia 2.500.000 escravos, ok? Analisando-se as áreas de maior concentração da população e da produção da colônia, podemos identificar quatro fases importantes da história da escravidão, do trabalho escravo no Brasil. A primeira é de 1500 a 1532, que é o período pré-colonial baseado no extrativismo, com base no escambo com os índios, ou seja, é o momento que os portugueses que vêm para cá estão explorando o nosso pau-brasil. E aí, através de escambo, eles faziam essa troca, beleza? 1532 a 1600, temos o predomínio da escravidão indígena, ainda no Brasil, América Portuguesa, ok? 1600 a 1700, instalação da escravidão colonial, na forma de plantation, ok? Com mão de obra africana, nas áreas mais lucrativas da colônia. Bom, 1700 a 1822, nós temos uma diversificação das atividades devido à mineração, descoberta do ouro e outros metais preciosos. Surgimento de uma rede urbana, cidades, e de rudimentos de manufatura, tá? Manutenção do predomínio da escravidão africana. Na escravidão de origem africana no Brasil, havia uma divisão entre os nascidos da África, também chamados de negros ou pretos, e os nascidos do Brasil. Então, negros da África eram chamados negros ou pretos. Negros do Brasil eram chamados de crioulos. Os africanos se dividiam entre o boçal, que é o cara que acabou de chegar da África, o recém-chegado, e o ladino, que é o escravo já aculturado que falava o português. Uma coisa importante que a gente tem que tratar é que mesmo na África, tá? A pergunta é, como os portugueses conseguiam os escravos africanos? Tá? Nós temos que entender os processos que aconteciam na África naquela época. Tá? Mesmo na África havia uma enorme diversidade étnica. Haviam vários tribos e grupos negros. Tá? Tribos essas que entravam em conflitos umas com as outras. E já era um fator cultural africano fazer escravos. Ok? Era um fator cultural da época ter os negros se escravizarem. Entrou em guerra, venceu, o que perdedor é escravizado. Ok? Os africanos viviam em sociedades avançadas e estavam em igualdade com os europeus. Essa é uma notícia é uma novidade importante, porque muita gente não sabia, tá? Nenhum português chegou na África lá dando um tiro para cima, a boca é nossa, aqui é o comando, e foi levando os escravos assim, os negros assim. Não foi, tá? Nenhum português, porque o número do exército, de exércitos fortemente armados na África, fortemente armados com as armas nativas, não seria possível os portugueses chegarem lá e tomarem tudo, tá? Vamos explicar. Entre 1450 e 1490, a África era tão avançada quanto os países da Europa. Olha que louco, interessante isso. Os nativos africanos eram comerciantes e eles precisavam de outras matérias-primas. Então o que acontecia era o escambo, a troca. Eles precisavam de matérias-primas e trocavam os escravos que perderam nas batalhas por matérias-primas. Em 1450 e 1500, em guerras tribais, ocorria uma anexação de povos tributários, ou seja, o vencedor escravizava o perdedor. Havia também a antropofagia, pois vendia os prisioneiros em troca de mercadorias europeias, como couro, cachaça e produtos da Índia, ou seja, especiarias da Índia, né? Que mais? Entre 1450 e 1450 especial, os europeus não tinham condições de matar africanos. Haviam mais soldados africanos do que todo o exército de Portugal. E é isso que a gente tem que falar, porque tem se negado muito, tem se falado muito dessa ideia do português chegando lá, dando tiro pra cima, a boca é nossa, aqui é Portuga. Não, isso é irreal e é falacioso, ok? Então, então o que havia era a troca, beleza? Ok, então vamos analisar as principais nações africanas da onde vieram os escravos e vieram para o Brasil.
Vamos lá. Se observarmos aqui o mapa, pessoal de Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e Guiné vieram para Maranhão e Pará. Pessoal de Gabão, Camarões, Congo vieram para Bahia e parte do Nordeste aqui, ó. Já para o Sudeste vieram pessoal de Angola, ok? Então foi uma diversidade enorme de escravos que falavam dialetos e línguas diferentes, beleza? Olha como é que ocorreu o tráfico negreiro, tá? Ó, mais uma vez mostrando o mapa aqui. Bissau, Guiné-Bissau, vindo para Belém, São Luís. Ajuda, Lagos, São Tomé, vindo para Recife, Salvador. Cabinda, Luanda. Já o pessoal de Moçambique, Benguela, iam para o Rio de Janeiro. Ali, nessa cidade, nesses pontos aqui, era o principal praça de tráfico de escravos, ok? Beleza. E como é que acontecia? Como é que o negro era trazido para o Brasil, para a América Portuguesa? Eu não falo só do Brasil, América Portuguesa. Bom, o escravo era colocado... Peraí, deixa eu botar a imagem anterior. O escravo era colocado abaixo da proa, todos enfileirados e nus, tá? Olha como é que mostra aqui a imagem. Eles eram todos enfileirados, um atrás do outro. Imagina isso. Num barco quente, todo mundo um atrás do outro. Era uma condição absurdamente inaceitável, abominável, absurda, em que seres humanos eram colocados como animais enfileirados. E imagina isso num calor enorme e os maus tratos que eles recebiam. E gente, isso é uma situação muito terrível, tá? Terrível. Então, isso aqui era uma imagem, gente, isso aqui é uma imagem, tá? Não, eu espero que não seja real. Parece que é uma imagem real de negros, não vou dizer que é no barco, tá? Mas de negros colocados ali, amarrados, provavelmente se parece uma senzala aqui, tá? Um depósito, tá? E aqui mostrando como é que era colocado, ó. Olha só, os sentinelas armados ficavam aqui, ó. Crianças eram colocadas em cima, grávidas eram colocadas aqui, moleques e machos adultos e mulheres aqui. Então tudo bem colocado, mas de uma forma muito desumana e terrível, ok? Vamos lá. Ao chegar no Brasil, como é que acontecia? Não se conheciam, tá? Chegavam totalmente desorganizados e difícil de organizar uma resistência. Principalmente porque eles eram separados por matriz, tá? Ó, o senhor de escravos viu, cara, esses três aqui são de Nagô. Vamos separar eles para eles não se entenderem. Como são de matrizes diferentes, de nações diferentes, não vão se entender, ok? Bom, a separação étnica. Ao chegar ao Brasil, navios negreiros, os africanos feitos escravos eram vendidos em praça pública. Cara, praça de tráfico negreiro, de escravos, era triste. Os escravos eram enfileirados, tá? Sempre amarrados, sempre presos com correntes, tá? E ali era observada a sua força, observado os seus olhos, porque você percebe a saúde de alguém olhando os olhos, e os dentes, ok? Bom, homens de dentes mais brancos e próximos dos 30 anos eram os mais caros, ok? Cada grupo vinha de nações africanas diferentes. Ao serem comprados, os escravos eram separados e levados de etnias diferentes para habitar em uma mesma senzala. Aquela imagem que eu mostrei é bem provável que seja de uma senzala, ok? A ideia é evitar que se construísse alguma identidade, tá? Alguma entidade étnica que poderia gerar em revoltas e fugas. A pergunta é, por que se trocou o trabalho de negros da terra pelo negro da África? Negros da terra é uma forma que chamavam os índios, tá? Os povos indígenas chegavam a milhões aqui no Brasil, tá? E aí a pergunta fica essa: por que trocaram? Os índios foram grandemente escravizados no Brasil, em São Paulo, em 1700. E os índios eram a maioria, tá? Como eu falei, milhões. Bom, o que aconteceu que levou à substituição da escravidão? Ah, os índios eram preguiçosos. Existiam umas teorias bem racistas que diziam que os índios não conseguiram, não foram bons como escravos, começaram a morrer por causa do trabalho. Ah, eram preguiçosos. Isso é uma mentira, tá? Isso era uma mentira. O que levou à substituição do índio, do negro da terra, o índio,
para o negro africano foi o choque microbiano, ok? Por quê, gente? Os índios estavam aqui na América, eles estavam acostumados com as doenças da América. Aí vem um português que traz também as suas doenças lá da Europa. O que acontece? As doenças que o resfriadinho do português, que é tranquilo para ele, para o índio pode ser fatal, porque os índios não tinham um sistema imunológico preparado para aquilo. Ou seja, os índios já não tinham experimentado esse tipo de resfriado, esse tipo de doença que o branco trouxe. Então, isso levou a um extermínio. Muitos índios morreram de doenças comuns do europeu. Por quê? Porque foi chamado choque microbiano, ok? A constituição de saúde do organismo humano, ok? O índio está acostumado com as doenças da América portuguesa. O português está acostumado com as doenças de Portugal. Então, quando vem o português do Brasil, vem também as doenças. E para o índio isso era fatal. Um resfriadinho, uma gripezinha, para o índio podia ser fatal. Outra coisa, encarecimento, tá? Pela doença, os índios estarão longe, terão que penetrar no sertão brasileiro. Então, manter a escravidão indígena torna-se cara. Então, são dois motivos: choque microbiano, tá? E o encarecimento, tá? Pela doença, os índios teriam que penetrar mais no sertão brasileiro, e manter essa escravidão indígena de negros da terra é muito cara. Então, esses são os dois motivos porque se trocou o trabalho do negro da terra pelo negro da África. Outra coisa importante também é a necessidade do engenho da plantação, tá? E maturação e colheita. Trazer africanos era a melhor opção, já que já era utilizado em outras colônias portuguesas. Já havia escravidão negra de negros da África nas colônias portuguesas. Então era algo lucrativo, tá? E mais objetivo. E não porque o índio era fraco e não gostava de trabalhar, como muita gente falou por muitos anos, que é uma grande mentira. Bom, sobre isso nós temos aqui alguns dados, estatísticas importantes, hein? Em 1572, sobre os escravos, 93% eram índios. Em 1572, 93% da escravidão era de nativos, de negros da terra, índios. E 7% só de negros africanos. Em 1591, vai mudando. 74% de escravos são índios, negros da terra. Já 26% só de africanos. Mas já teve um aumento, ó. Já teve um aumento aí de 19%. Ok? Já em 1630 a coisa muda totalmente. Em 40 anos, em 39 anos a coisa muda de figura. 1% só dos escravos são índios, enquanto 99% são africanos. Em 1572, a cada 10 escravos, 9,3 eram índios. Ok? Beleza. Bom, e o choque microbiano entre os negros haviam? Não haviam. E também teve um fator importante: a luta dos jesuítas contra a escravidão indígena no Brasil. Para os jesuítas, aquela teoria do Jean-Jacques Rousseau, do bom selvagem, o homem nasce bom, sociedade o corrompe, era uma verdade. O índio era puro e por isso não podia ser escravizado. Números do tráfico: escravos desembarcados na América Portuguesa do século XV ao século XIX, total de 10 milhões. Brasil, 4 milhões. Da América inteira, 10 milhões vieram para cá de escravos. 4 milhões vieram para o Brasil. Isso é coisa pra caramba. Lembrando que o Brasil foi a maior nação escravocrata do mundo, ok? E foi a nação que mais perdurou a escravidão negra. No Caribe inglês, foram 1.675.000 africanos, lá na Jamaica, que é a única parte do Caribe que é inglês. No Caribe francês, vieram 1.600.200 escravos, ok? Muito obrigado. Como sempre digo, até a próxima e fim de transmissão.